Sansão foi o homem escolhido por Deus, aquele que sozinho derrotou exércitos inteiros, mas que ao final caiu nas mãos de uma mulher bela e sedutora. Enquanto dormia em seu colo, ela cortou suas tranças, onde residia o segredo de sua força. Assim, Sansão foi entregue aos seus inimigos mortais. Mas o que realmente levou Dalila a traí-lo? Foi a ganância, o medo ou algo ainda mais obscuro? Esta é a história do maior herói de Israel que, em um momento de fraqueza, perdeu tudo. Tudo começou em uma época sombria para Israel, quando a opressão filisteia parecia insuportável. Os filisteus eram inimigos implacáveis. Invadiam vilarejos, saqueavam colheitas e espalhavam terror. Foi nesse caos que surgiu um homem que parecia invencível, Sansão. Ele não era apenas um guerreiro, nem um homem comum, era uma lenda viva, temido pelos filisteus e venerado pelos israelitas. Antes mesmo de nascer, Sansão já fazia parte de um plano divino. Sua história começou em um lar marcado pela tristeza, o de Manoá e sua esposa, cujo nome não é mencionado nas Escrituras. Ela carregava o peso da esterilidade, uma condição vista naquela época quase como uma maldição. As fervorosas orações de Manoá, pedindo um filho, pareciam não ter resposta, até que um dia extraordinário mudou suas vidas. A mulher estava no campo, talvez ocupada com seus afazeres diários, quando um homem de aparência incomum apareceu diante dela. Seu semblante irradiava um brilho especial, e sua voz, carregada de autoridade, ressoava com uma firmeza que fazia a terra parecer mais sólida sob seus pés. Ele disse: "Você é estéril e nunca teve filhos, mas conceberá e dará à luz um filho. Ele será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre até o dia de sua morte, pois este menino será o libertador de Israel das mãos dos filisteus." Essa mensagem não foi apenas uma boa notícia, mas um chamado divino. Assim nasceu Sansão, carregando nos ombros o peso de uma promessa. Desde pequeno, ele sabia que era diferente. Enquanto outras crianças brincavam livremente, ele tinha regras estritas a seguir. Seu cabelo nunca poderia ser cortado, um lembrete constante de que sua vida não lhe pertencia, mas sim a Deus. Ele não era simplesmente uma criança, era um escolhido. O voto de Nazireu não era apenas um conjunto de regras, mas um símbolo de sua conexão direta com Deus. Seu cabelo longo era um sinal visível dessa aliança. Enquanto permanecesse fiel, Sansão seria invencível. Mas romper essa aliança significaria não apenas perder sua força, mas também o propósito divino para o qual fora destinado. À medida que crescia, Sansão percebeu o poder que possuía. Seu físico era imponente, braços fortes como troncos de árvores e um olhar penetrante. No entanto, o que o tornava especial não era apenas sua aparência, mas a força que vinha de Deus. Uma força que ele usava para proteger seu povo e enfrentar os filisteus. Em uma ocasião, Sansão enfrentou o impossível. 1000 filisteus armados o cercaram. O chão tremia sob o peso de suas botas, e o brilho de suas espadas refletia o sol. Eles riam, confiantes de que sua superioridade numérica seria suficiente para derrotá-lo. Mas Sansão não recuou. Seus olhos ardiam com uma determinação feroz. Ele não tinha armas, apenas uma queixada de jumento que encontrou no chão. Ele a pegou, sentindo seu peso nas mãos, e avançou com coragem. O primeiro golpe foi devastador, derrubando um soldado no chão como se fosse uma folha seca. Antes que os outros pudessem reagir, Sansão já havia causado um caos indescritível. Os gritos dos homens ecoaram quando os filisteus perceberam que não enfrentavam um homem comum. A queixada de jumento chocava-se contra escudos e quebrava ossos com a força de um trovão. Sansão se movia com uma velocidade e precisão impressionantes, como uma tempestade furiosa. Os filisteus, que inicialmente estavam cheios de arrogância, começaram a recuar em pânico.
O campo, que antes era um teatro de guerra, transformou-se em um cemitério. Quando tudo terminou, Sansão permanecia de pé, ofegante, enquanto ao seu redor jaziam 1000 homens caídos. Em suas mãos ainda segurava a queixada partida, testemunha de sua força imbatível. A notícia dessa vitória se espalhou como fogo por todo o território. Os israelitas o receberam como um salvador, um símbolo vivo da força divina que ainda habitava entre eles. Mas, para os filisteus, Sansão não era apenas um homem, ele era uma maldição. Decidiram planejar um ataque para acabar com sua vida de uma vez por todas. No silêncio da noite, uma aldeia israelita foi destruída por soldados filisteus. Eles sabiam que Sansão estava lá, descansando em uma das casas. Com tochas nas mãos e espadas prontas para o combate, os soldados avançaram com cuidado. "Desta vez ele não escapará", sussurrou o líder do esquadrão. Levantou a mão para dar o sinal e os soldados se aproximaram prontos para invadir a casa. A porta rangeu quando um deles a empurrou. Com violência, ela se abriu de par em par e no limiar apareceu Sansão. Sua figura imponente se destacava contra a luz das tochas. Por um instante, os soldados ficaram imóveis, incapazes de acreditar no que viam. O silêncio foi quebrado por um grito de guerra, mas não era dos filisteus, era de Sansão. O que aconteceu a seguir tornou-se uma lenda entre os israelitas e um pesadelo para os filisteus. Apesar de sua força, Sansão enfrentava uma emboscada implacável. Os soldados avançaram com espadas erguidas, determinados a eliminar o homem que se tornara seu pior terror. Mas Sansão não hesitou. Com um movimento rápido, agarrou o primeiro soldado que entrou e o arremessou contra os outros como se fosse um brinquedo. O impacto abriu momentaneamente o caminho, mas os filisteus não recuaram. Cercaram a casa por todos os lados, pressionando como uma onda feroz, tentando destruir seu alvo. Sansão, ciente de que estava cercado, entendeu que a verdadeira força de seus inimigos não residia apenas em seu número, mas no ódio que sentiam por ele. Por um breve momento, até mesmo ele, o homem escolhido por Deus, sentiu medo, mas então encontrou uma arma. Em um canto da casa havia uma viga de madeira caída. Com um único movimento, ele a levantou como se fosse um simples pedaço de madeira. Com essa arma improvisada, avançou com fúria, quebrando escudos e lanças. Cada golpe fazia o chão tremer e os gritos dos soldados ecoavam pela noite. Os filisteus começaram a recuar, aterrorizados. Pela primeira vez, o medo em seus rostos superava a coragem com que haviam chegado. Perceberam que não enfrentavam apenas um homem, mas algo que não conseguiam compreender. Quando a batalha terminou, o chão estava coberto de soldados caídos. Alguns gemiam de dor, enquanto outros permaneciam imóveis. Sansão, suado e ofegante, olhou ao redor. Ainda segurava a viga como se fosse uma espada sagrada. A poeira baixou e ele permaneceu ali, solitário no campo. Era sempre assim. A vitória trazia silêncio e o silêncio trazia solidão. Os israelitas podiam aclamá-lo como um herói, mas ninguém compreendia de fato o fardo que ele carregava. Era temido por seus inimigos e venerado por seu povo, mas quem poderia conhecer o homem por trás da força? Foi nessa solidão que Dalila entrou em sua vida. Ou talvez tenha sido nessa solidão que Sansão permitiu que ela cometesse o erro que ele lamentaria profundamente. Dalila não se parecia com ninguém que Sansão já havia conhecido. Não era apenas sua beleza, embora esta fosse tamanha que parecia que o sol brilhava apenas para iluminá-la. Havia algo mais nela, um mistério em seus olhos, um magnetismo que até mesmo Sansão, o homem que enfrentava exércitos sem hesitar, não conseguiu resistir. Pela primeira vez, ele se sentiu vulnerável. Mas quem era Dalila de verdade? A Bíblia não revela muitos detalhes sobre sua origem ou motivações. Teria sido apenas uma mulher movida pela ganância, atraída pelas promessas de prata dos líderes filisteus?
ou foi pressionada, temendo sofrer consequências se não cooperasse. Talvez Dalila não visse em Sansão um homem, mas um meio de alcançar poder e segurança. Qualquer que fosse a verdade, algo era certo. Ela era astuta. Soube explorar as fraquezas emocionais de Sansão como nenhum outro inimigo havia feito. Para Sansão, Dalila parecia ser a única pessoa que não o via como um guerreiro ou uma arma. Ela o tratava como um homem, com suas dores e fraquezas. Ele encontrou consolo em seus braços, mas não sabia que aquele consolo era uma armadilha cuidadosamente preparada. No começo, Dalila não perguntou nada sobre o segredo da força de Sansão. Esperou o momento certo para conquistar sua confiança, aproximando-se com sutileza. Quando percebeu que Sansão estava completamente apaixonado, começou seu ataque. Sansão, você é tão forte, mas e se um dia não fosse? Se um dia suas forças falhassem, há algo que possa enfraquecê-lo? A pergunta era simples, quase inocente, mas Sansão sentiu algo estranho. Riu virando a cabeça. Se me amarrassem com 7 cordas de arco frescas, eu seria tão fraco quanto qualquer outro homem. Naquela noite, enquanto Sansão dormia, Dalila colocou em prática o que ouvira. O amarrou com cordas de arco frescas e chamou os filisteus. Mas, quando estes entraram, Sansão rompeu as cordas como se fossem fios de cabelo. Os filisteus fugiram e Dalila, com um sorriso falso, fingiu não entender o que havia acontecido. Por que me engana? Se me ama, diga-me. Sansão não tinha ideia de que a cada mentira estava caminhando diretamente para uma armadilha. Naquela casa silenciosa, não havia apenas um jogo de confiança. Havia um plano muito maior em andamento. Dalila tentou novamente, desta vez com mais urgência. Na outra noite, você me disse que se o amarrassem com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, suas forças desapareceriam. Mais uma vez, esperou que Sansão adormecesse e o amarrou. Chamou os filisteus, mas Sansão se libertou facilmente. As cordas se romperam como fios frágeis e os filisteus fugiram aterrorizados. Muitas vezes, como Sansão, ignoramos os sinais de alerta. Continuamos confiando nas pessoas erradas, nas coisas erradas, até que é tarde demais. Dalila não precisava de força física para derrotá-lo. Usou algo muito mais sutil: insistência, manipulação e apelo ao coração. Assim se formam muitas armadilhas, não com ataques diretos, mas com sussurros que nos fazem baixar a guarda. Dalila estava frustrada. Sabia que não podia falhar. Sansão era um homem inteligente, mas o amor o cegara. Embora não quisesse revelar seu segredo, a insistência de Dalila começou a desgastá-lo. Ela sabia que não só deveria quebrar sua força física, mas também seu espírito. Finalmente, jogou sua última carta. Chorou, acusando-o de não amá-la realmente. Se me ama, por que não confia em mim? Por que não me diz o que realmente te faz forte? Você não sente por mim o que eu sinto por você? Cada lágrima, cada palavra, foi calculada para atingir Sansão, onde mais lhe doía, no coração. Nem sua força pôde resistir a esse ataque emocional por muito tempo. Numa noite fatídica, Sansão finalmente cedeu. Minha força não vem de mim, vem de Deus. Meu cabelo nunca foi cortado, porque é o sinal do meu voto com Ele. Se me cortarem o cabelo, minha força desaparecerá e serei como qualquer outro homem. Dalila ouviu atentamente. Não mostrou nenhuma reação, apenas sorriu. Esperou que Sansão adormecesse profundamente. Então, chamou um homem para cortar suas tranças uma a uma. A força de Sansão desapareceu. Quando acordou, sentiu que algo estava errado. Os filisteus estavam lá, prontos para capturá-lo. Tentou reagir, mas seu corpo não respondeu. O homem que havia derrotado exércitos agora estava fraco e indefeso. Os filisteus o capturaram sem resistência. O levaram para Gaza, a fortaleza de seus inimigos, e ali começaram sua humilhação. Primeiro, arrancaram seus olhos, um gesto cruel e simbólico.
Queriam que ele nunca mais visse a luz do dia, nem a terra que havia jurado proteger. Depois, o obrigaram a trabalhar em um moinho, girando uma pesada roda como um animal, dia após dia. Sansão, o que derrubara as portas das cidades e vencera exércitos inteiros, agora era um escravo cego, reduzido à escuridão. O cativeiro de Sansão não foi apenas um castigo, também foi um momento de profunda reflexão. Privado da luz do dia, Sansão começou a ver de uma maneira que nunca antes tinha experimentado. Compreendeu que sua verdadeira força nunca esteve em seus músculos, nem em seu cabelo, mas na presença de Deus em sua vida. Enquanto seus inimigos riam de sua queda, algo aconteceu em silêncio. O símbolo de sua aliança com Deus, seu cabelo, começou a crescer novamente. A cada fio que crescia, Sansão sentia uma renovada fé. Entendeu que havia falhado, mas também percebeu que Deus ainda não havia terminado sua obra nele. Enquanto trabalhava cego e humilhado no moinho, ninguém prestava atenção a esse detalhe aparentemente insignificante. No entanto, para Sansão, cada dia na escuridão era uma oportunidade para refletir e sentir que algo estava mudando. Nesse silêncio, longe dos gritos e aplausos dos homens, o plano de Deus começou a se mover de uma maneira que ninguém podia imaginar. A oração de Sansão. Pela primeira vez em muito tempo, Sansão não orou com arrogância nem pediu vitórias. Fez uma oração de arrependimento. Reconheceu que havia falhado não só consigo mesmo, mas também com Deus e com seu povo. Enquanto isso, os filisteus planejaram uma grande festa em honra a Dagão, seu deus. Queriam celebrar a captura de Sansão e mostrar sua vitória sobre o homem que tanto os havia atormentado. O templo de Dagão estava lotado. Milhares de pessoas se reuniram, incluindo os líderes filisteus, riam, brindavam e dançavam em triunfo. "Tragam o herói de Israel!" gritou um dos líderes. Sansão foi levado ao templo, guiado por um jovem servo. Tropeçou pelo caminho, mas quando chegou ao centro da celebração, algo mudou. Embora não pudesse ver, pediu ao jovem que o colocasse entre as duas colunas principais do templo. Lá, tocou as pedras frias com suas mãos, sentindo cada fissura e cada imperfeição. Sabia o que tinha que fazer. Pela primeira vez, Sansão lembrou com clareza quem era e para o que havia sido chamado. Sua oração foi diferente dessa vez. "Senhor Jeová, dá-me forças apenas uma vez mais." Não era um pedido arrogante nem egoísta, mas um grito de arrependimento e entrega total. Sansão sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas também entendia que mesmo em sua fraqueza, Deus poderia usá-lo para algo grande. Sentiu uma energia que acreditava ter perdido para sempre. Plantou seus pés firmemente no chão, colocou as mãos sobre as colunas e, com um grito que ecoou como um trovão, declarou: "Morra eu com os filisteus!" As colunas começaram a ceder. Os risos da multidão se transformaram em gritos de pânico quando pequenas rachaduras apareceram nas pedras. Em um último esforço, Sansão empurrou com todas as suas forças. As colunas desabaram e o templo ruía, enterrando milhares de filisteus, incluindo seus líderes. No meio dos escombros havia um silêncio sagrado. O sacrifício de Sansão não foi apenas uma vitória militar, foi um ato de redenção. Em sua queda, Sansão cumpriu o propósito que Deus lhe dera desde o começo. Em sua fraqueza encontrou a verdadeira força e seu sacrifício segue sendo um lembrete eterno do poder de Deus para usar até nossos momentos mais sombrios para cumprir seu propósito. O que você acha que levou Dalila a trair Sansão? Foi apenas por ganância ou havia algo mais profundo em seu coração? Deixe sua opinião nos comentários. Se essa história te impactou, não se esqueça de se inscrever no canal de Segredos Bíblicos e fazer parte da nossa missão de levar a palavra de Deus a mais pessoas. Que Deus te abençoe abundantemente.